Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. Tá na hora de ficar bem informado, hein? Tá começando o seu AB1 dessa quarta-feira, dia 3 de setembro, 11 horas e 48 minutos. Vamos juntos então, aqui na telinha da TV Asa Branca, pelo G1 Caruaru e região e também pelo Globoplay. Simbora dar uma olhada na previsão do tempo aqui para Caruaru, porque o dia amanheceu chuvoso na capital do Agreste, hein? Agora a gente tem essas imagens ao vivo e a previsão está dizendo que essa quarta-feira deve ser de céu nublado e momentos de sol entre nuvens. À noite, o tempo deve ficar parcialmente nublado. Nesse instante, a temperatura está marcando aí, 25 graus e a mínima não deve passar dos 19. Então a gente aproveita para dar uma olhada na previsão do tempo em algumas cidades da nossa região também. Vamos ver aqui no telão? Olha só, em Brejo da Madre de Deus, aqui no Agreste, a mínima é de 17 graus, a máxima pode chegar ali à casa dos 22. São Benedito do Sul, fica na zona da mata, não é? E tem aí a previsão de temperatura mínima de 20 graus e a máxima pode alcançar os 26. E em Ibimirim, lá no sertão, a mínima é de 17 graus e a máxima pode chegar aos 29. E ao vivo nessa edição tem Fábio Gomes com as notícias do nosso portal nessa quarta-feira, hein? São informações sobre novos acidentes graves que foram registrados aqui na nossa região. Teve um capotamento em Sanharó e uma colisão envolvendo uma motocicleta em Lagedo. Não é isso, Fábio? Bom dia para você. É isso mesmo, Almir. Muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha a gente aqui nesse AB1. Infelizmente, mais 2 vítimas fatais de acidentes que foram registrados aqui no Agreste. Um deles foi na BR-232, lá no município de Sanharó, e o outro foi na PE, lá de Lagedo. Esses casos, eles seguem sendo investigados pela Polícia Civil e daqui a pouquinho eu volto trazendo outras informações e também repassando algumas orientações dadas por especialistas para que as pessoas possam manter sempre a segurança no trânsito, Almir. Perfeitamente, Fábio. Até daqui a pouco. E aqui no AB1 nós também vamos falar sobre a falta de respeito às leis de trânsito e suas consequências, porque, como a gente sabe, não é difícil encontrar flagrantes de imprudências nas ruas e avenidas das cidades. E é aquela coisa, pessoal, esse não é um problema isolado, um problema pontual, é um problema que se repete todos os dias. Não está tendo hora, já aconteceu acidente meia-noite, 11h30, de dia. A semana passada foi 3 carros aqui que bateu um atrás do outro. Ao cruzar uma via, a pessoa deve ter um cuidado, reduzir a velocidade, observar, mesmo que a preferência seja dele. Falta justamente essa consciência de que o trânsito é um espaço coletivo, que existem regras que objetivam justamente garantir a segurança da coletividade. E também com a gente, ao vivo nessa quarta-feira, tem Joel Almeida e Leonardo Costa. Hoje também é dia de falar sobre oportunidades, é dia de falar sobre o mercado de trabalho, porque é dia de AB Emprego. E além das vagas disponíveis hoje, Joel também vai falar sobre os direitos do trabalhador. Bom dia para você, Joel. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia também para você que está com a gente aqui no AB1. A gente vai falar sobre o direito do trabalhador que trabalha em funções que exigem muito da saúde. O que seria isso? A insalubridade. Essa palavra é difícil, na verdade quer dizer que a pessoa está trabalhando em uma função que vai piorando a saúde ali durante o tempo, como, por exemplo, um ruído excessivo, um barulho durante o dia de trabalho, como, por exemplo, trabalhar com produtos químicos, calor excessivo, altas temperaturas, por exemplo. Mas o que é que muda na vida do trabalhador? Será que tem um adicional dentro do salário? Muda na aposentadoria? Daqui a pouco a gente vai entender tudo isso com um advogado especialista em direito trabalhista. Daqui a pouco eu volto com outras informações sobre esse assunto. Almir. Muito bem, Joel. Leonardo também vai falar sobre as oportunidades que estão esperando por você nas empresas que estão de portas abertas, porque também tem vagas em Garanhuns e região. Não é isso, Léo? Bom dia para você. Isso mesmo, Almir. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente na BU de hoje. Olha só, somente em Garanhuns são mais de 10 oportunidades e tem um detalhe, a agência hoje, movimentação tranquila.
mês começando, é tempo de escolher buscar essa oportunidade de emprego. Por isso que daqui a pouquinho eu volto para detalhar todas essas vagas, viu? Porque não só aqui em Garanhuns, tem vagas em outras cidades da região também, viu, Almir? Combinado, Leonardo e Joel, até daqui a pouquinho. Então a gente vai ver como é que está o tempo em Garanhuns lá fora, porque a previsão indica um dia de sol com muitas nuvens, desse jeitinho que a gente está vendo, e períodos de céu nublado também. À noite deve ser de poucas nuvens. Agora os termômetros marcam 24 graus e a mínima não deve passar dos 18, na Cidade das Flores. Franklin Portugal também está com a gente ao vivo e vai trazer informações sobre o projeto A Trama Plástica. Ele é voltado para as mulheres aqui em Caruaru. Olha que notícia importante. Um bom dia para você, Franklin. Muito bom dia para você, Almir, e um bom dia a todos que nos acompanham aqui no AB1. É uma iniciativa relevante para mudar a concepção das mulheres em relação ao uso do plástico, que pode levar até 450 anos para se decompor na natureza. Então, muito tóxico, muito nocivo à natureza. Então, essas mulheres podem transformar o plástico em utilitários para o mobiliário, também em bolsas, olha só. Então, essas oficinas serão realizadas tanto aqui na Secretaria de Política para as Mulheres, como também na Casa da Mulher Artesã, lá no Alto do Moura. Oportunidade bacana dessa mulherada mudar toda essa concepção do uso do plástico, mas também para transformar em oportunidade de renda. Então, daqui a pouco a gente volta com mais detalhes aqui no AB1 sobre este assunto, Almir. Olha aí que coisa boa, né, Franklin? Sustentabilidade aqui no seu AB1 também. Valeu e até daqui a pouco. Agora a gente vai para o intervalo, pessoal, e ainda nessa edição você vai ver a situação de uma rodovia muito importante, a PE 418. Olha só, ela fica em Serra Talhada, no Sertão. É muito buraco, né não? E os motoristas estão preocupados demais porque o negócio está muito ruim por lá. Aí a gente vai trazer todos os detalhes daqui a pouquinho no seu AB1. 11h55, a gente volta rapidinho. AB1 de volta para você, agora 11h57. Vamos dar um giro para ver o movimento do trânsito nessa quarta-feira aqui em Caruaru? Olha essa imagem aí do centro da cidade, hein? A câmera que fica ali na Avenida Rio Branco, ela está olhando para aqueles veículos lá do outro lado, na esquina da Fundação de Cultura. Você está vendo, ó, semáforo aberto, os veículos em movimento, muitas motos na base do seu vídeo, carros e ônibus lá do outro lado também. É essa movimentação, nesse instante, aqui na capital do Agreste. Então vamos à redação, porque está na hora de saber quais são os principais assuntos do nosso portal e novos acidentes graves foram registrados aqui na região, infelizmente. Não é isso, Fábio? Uma boa tarde para você. É isso mesmo, Almir. Muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui nesse AB1. Infelizmente, a gente volta a falar sobre acidentes que foram registrados. Dessa vez, 2 homens morreram em 2 acidentes que foram registrados ontem nas rodovias federais aqui do Agreste. O primeiro deles aconteceu na BR-232, em Sanharó, pela madrugada. A vítima ela foi identificada por Wesley Santana do Nascimento, de 35 anos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o homem estava conduzindo um caminhão quando perdeu o controle do veículo e acabou capotando. Os agentes informaram também que a vítima morreu no local antes de receber atendimento médico. O segundo acidente aconteceu no final da tarde em Lagedo, na PS 170. A vítima foi identificada por Cristiano da Silva, de 39 anos, e de acordo com a Polícia Civil, ele conduzia uma motocicleta quando foi atingido por um veículo desconhecido. O SAMU chegou a ser acionado e socorrer o Cristiano para um hospital local, mas ele não resistiu aos ferimentos e infelizmente veio a óbito. A Polícia Civil informou que investiga ambos os casos. Além disso, na nossa reportagem do G1, nós também trouxemos algumas orientações repassadas por especialistas para manter sempre a segurança no trânsito. Algumas delas são, por exemplo, manter a distância segura do veículo à frente, conhecer o tipo de veículo que está dirigindo, fazer o uso correto das luzes do carro e também fazer ultrapassagens apenas em locais seguros e permitidos, além de redobrar a atenção em pistas molhadas. Para conferir outras informações e também mais detalhes sobre essas dicas de segurança, é só acessar o G1, Almir. Exatamente, muito bom a gente acessar essas dicas de segurança e contar sempre com aquela orientação básica dos cuidados redobrados em qualquer hora, nas estradas também, não é, Fábio? Porque como a gente vê aí, ó, o acidente não marca horário, não é? Ele simplesmente acontece pela manhã, à tarde, à noite, nesses casos como a gente viu, até de madrugada, é preciso muito cuidado. E estou vendo que no G1 também tem assim a reunião de serviços gratuitos importantes aqui na região. E serviços gratuitos, não é, meu caro Fábio?
Exatamente, Almir. A gente reuniu uma série de serviços gratuitos que estão sendo ofertados aqui no interior de Pernambuco para que a população possa ter acesso a esses serviços de qualidade. Alguns deles são, por exemplo, o casamento coletivo, pós-graduação gratuita, oficinas e debates também gratuitos. Com relação aos casamentos, a Casa da Justiça e Cidadania, aqui em Caruaru, juntamente com a parceria com o Tribunal de Justiça de Pernambuco, abriu inscrições para o casamento coletivo ACES Unita. São 40 vagas gratuitas para os casais que desejam firmar essa união. As inscrições podem ser realizadas no Escritório de Práticas Jurídicas, que fica localizado no bairro Universitário. Com relação às pós-graduações, estão sendo ofertadas pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e o curso gratuito é focado na especialização em gestão de escola pública de ensino médio. Ao todo, são 396 vagas com inscrições que podem ser feitas pela internet até o dia 8 de setembro. Já para o pessoal que curte a cultura, o Festival Pernambuco Meu País começa em Caruaru hoje e traz uma vasta programação formativa com workshops, debates e orientações. Algumas dessas oportunidades disponíveis para hoje são oficinas de sonorização e iluminação para shows, além de diversas outras que se estendem até o sábado, fora também a programação musical. E aí, para conferir essa programação completa com tudo que tem disponível aqui no nosso listão do G1, é só acessar o nosso portal, Almir. E que listão, hein, Fábio? Que listão. E olha, no G1 também tem informações sobre pagamento antecipado em relação à restituição do imposto de renda, né? É isso mesmo, Almir. A Receita Federal informou que todas as restituições que estavam para ser pagas ao longo de 5 lotes já foram realizadas. Essa informação foi divulgada pela Receita Federal ontem e, com isso, todos os contribuintes que tinham direito à restituição já foram contemplados. O pagamento do 5º e último lote estaria previsto para acontecer esse mês de setembro, mas com antecipação, todos já foram concluídos no último lote que foi lançado no mês de agosto. De acordo com a Receita Federal, a eficiência no processamento dessas declarações permitiu que todos os contribuintes elegíveis recebessem seus valores até o 4º lote de agosto. De acordo com o órgão, até o momento foram pagos quase 37 bilhões de reais em restituições. E aí, para confirmar se o pagamento foi incluído ou não no último lote do imposto de renda que foi pago em agosto, o contribuinte pode acessar o site oficial da Receita Federal e na nossa reportagem aqui no G1, a gente disponibiliza o hiperlink na nossa matéria, que é para o contribuinte clicar e ir direto para essa página oficial, Almir. Tá tudo lá, tá tudo no nosso portal G1 Caruaru e Região. Fábio, muito obrigado pelos destaques de hoje. Bom trabalho para você e até amanhã. Obrigado, Almir. Bom trabalho para você também. Até amanhã e uma excelente tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Valeu, Fábio. Agora, meio-dia, 2 minutos, vamos seguindo, porque o assunto agora, pessoal, é a situação da PE 418 lá em Serra Talhada. Quem passa por ali enfrenta um problema atrás do outro. São muitos buracos, além da falta de sinalização. O negócio está difícil, viu? Veja na reportagem de Karen Diniz. Essa é a PE 418, também conhecida por Estrada de Santa Rita, alvo de muita reclamação dos motoristas por causa das péssimas condições de rodagem. Tá horrível, horrível mesmo. Por quê? E essa buraqueira, o carro andando, cabo o transporte todo, corta pneu, amassa janta e a situação tá horrível mesmo. Além disso, causa risco também de acidente? De acidente, o carro tem que andar muito parte na contramão às vezes. É muito perigoso mesmo. Nessas imagens dá para entender bem o risco que as pessoas correm ao transitar por aqui. Nesse trecho, motoristas têm que entrar no acostamento para tentar desviar dos buracos. Nesse outro, vemos carros seguindo pela contramão para desviar dos buracos. A situação se repete várias vezes. Em alguns pontos, há grandes buracos nos 2 lados da estrada. Uma rodovia importante de muito fluxo na região, já que ela começa no entroncamento com a BR-232, em Serra Talhada, passa por diversos distritos e comunidades rurais e vai até o estado da Paraíba. Santa Rita é um dos distritos que são acessados pela PE 418. As pessoas que moram aqui têm que conviver diariamente com essa situação. Morador de Santa Rita, aqui de Santa Rita, e transporte estudante para a cidade, Serra Talhada também. Você usa a estrada todo dia? Todo dia, a partir do meio-dia e 6 horas da noite e retorno de 10 horas da noite para cá.
Como é rodar na estrada desse jeito? Rapaz, a estrada tá complicada a gente rodar nela. Muito buraco aí, que nem vocês viram, vocês prestaram atenção aí. A gente tem que estar desviando, entrando na contramão para não cair nos buracos. E fora pneu que a gente perde, manutenção, mola e etc. Tá horrível a estrada. A gente tem que ter atenção, a gente aí é drobada, viu? E que a gente leva vida, né? Além de a gente estar levando vida, tem a nossa e nosso bem também, né? Elas têm que lidar também com prejuízos materiais e riscos de vida. A estrada está muito ruim, cheia de buraco. Inclusive, eu perdi um pneu essa semana aí. Teve 2 acidentes também essa semana. Um colega meu virou o carro ali, em um buraco. Então, aí é bastante acidente e muito buraco mesmo. É péssima mesmo a estrada rodar aí. Uma outra reclamação constante é sobre a alta vegetação na beira da pista, que invade a rodovia e atrapalha a visão dos motoristas. Moradores da região contam que se uniram para tentar amenizar a situação. A população viu que estava crítica, né, ao rosto da estrada aí a população se reuniu, todo mundo, doação também, foi gastado 20 mil no rosto no ano passado, nessa estrada aí. Ao todo, são cerca de 30 quilômetros de estrada. Em alguns trechos, como esse, quase não tem mais asfalto, de tantos buracos. Segundo os motoristas, as condições estão assim por toda a extensão da rodovia, que vai até a divisa com a Paraíba. A estrada está complicada. É buraco, muito buraco. Está precisando de consertarem, né? Roçar. Até que eu já vi uma máquina roçando quando eu vinha lá para cá. Se ela sair por aqui, tudo bem. Tá precisando de melhoria, né? Porque tá difícil. Tá andando, é difícil. Tá vendo a hora de correr acidente, né? Porque a estrada tá muito buracada. O senhor roda muito por essa estrada? Eu passo quase todo dia. Eu rodo muito. Minhas filhas moram aqui em Serralhada. Aí eu sempre vou levar... levo queijo para vender na cidade, né? Aí sempre passo. Passo de carro, passo de moto. Mas o tráfego aí não tá bom não, a estrada tá muito ruim. E todo esse asfalto danificado não é o único problema daqui. A estrada não tem acostamento e nem sinalização vertical. Os poucos trechos que têm sinalização horizontal estão apagados. Um cenário que, segundo os moradores, está presente há muito tempo. Essa obra foi concluída em 2012. Eu acho, se eu não me engano, tem uns 4 anos que ela está abandonada, viu? Abandonada mesmo. Infelizmente, não sei o que é que a gente faz, não. A gente torce os moradores de Santa Rita, comunidade, o pessoal da divisa da Paraíba, que usa muito essa estrada. É uma estrada que ela tem bastante movimento, né? Mas, infelizmente, está esquecida por os representantes, né? Pessoal, é o que a gente chama literalmente de situação precária, com todas as letras, né não? A gente entrou em contato com o Departamento de Estradas de Rodagem e eles disseram que essa rodovia está recebendo serviços de conservação preventiva que foram iniciados essa semana. O DER disse ainda que essas ações devem ser concluídas até o fim desse mês. A nota diz ainda que a recuperação do asfalto foi incluída na programação de atividades e deve começar no mês de outubro. Então a gente vai seguir de olho nessa demanda aí da PE 418 no Sertão. O Momento WhatsApp está chegando agora e a gente recebeu um vídeo do Josias. Ele está reclamando de um buraco em uma rua do bairro Kennedy aqui em Caruaru. Vamos ver. Só tem aumentado. Quando chove o transtorno é pior. Já são os moradores que colocam esse cascalho, esse barro aqui para diminuir o buraco, que é grande. Estava até sinalizado, que a gente sinalizou. Aí colocamos, mas a água vai levando. Josias, é um paliativo assim, não é, para tentar diminuir o problema como a gente viu. Então a gente também foi em busca de uma resposta sobre a situação desse buraco. A Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras disse que uma equipe vai ao local para fazer um levantamento aí da manutenção necessária. Então, Josias, a gente vai aguardar essa visita da equipe e vai esperar esse conserto feito de forma técnica, não é profissional, para resolver essa dor de cabeça, esse contratempo por aí, viu? E não esquece, esse espaço também é seu aqui no AB1. Mande o seu vídeo para o nosso WhatsApp 991988212 e a gente vai seguindo com o seu AB1.
Muito bem, agora 12h10, a gente vai conferir as oportunidades de trabalho que estão disponíveis para hoje. Essas oportunidades estão esperando por você. O AB Emprego está no ar e Joel Almeida está com a gente ao vivo para trazer todas essas informações. Hein, Joel? Boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você e para você também que está com a gente em casa, ligadinho. Quem sabe a gente está falando para uma pessoa que está precisando de emprego e quem sabe não chegou a sua hora de você conseguir uma vaga. Olha só, em todo o estado são mais de 500 vagas disponíveis só para este dia, só para essa quarta-feira. Aqui na região são mais de 88 vagas disponíveis. Claro que a gente separou algumas dessas vagas aqui em Caruaru, você vai ver agora. Para Caruaru, uma vaga para armador de estrutura de concreto, uma para artífice de manutenção, 2 vagas para atendente balconista, 2 para atendente de lojas, 3 vagas para atendente de lanchonete, uma para auxiliar administrativo, 10 vagas para auxiliar de armazenamento, 2 para auxiliar de contabilidade, uma vaga para auxiliar de jardinagem na conservação de vias, uma vaga para auxiliar de limpeza, 2 para auxiliar de logística, uma vaga para auxiliar de padeiro, uma vaga para auxiliar mecânico de refrigeração, uma vaga para auxiliar técnico na mecânica de máquinas, uma vaga para banhista de animais domésticos, uma para carpinteiro, uma vaga para eletricista, uma para instalador de painéis, uma vaga para mecânico de refrigeração e climatização, uma vaga para oficial de manutenção predial, uma para operador de caixa, 2 vagas para padeiro, uma para saladeiro, 3 vagas para promotor de vendas, 3 para repositor, 2 vagas para servente de obras, uma vaga para soldador e uma para vendedor interno. Vagas exclusivas para pessoas com deficiência, uma vaga para operador de caixa, 3 vagas para servente de obras. Várias vagas disponíveis em diversas áreas de atuação, com salários diferentes, benefícios também. Mas além de Caruaru, há vagas, por exemplo, em Bezerros. Bezerros tem 19 vagas, com destaque para auxiliar de linha de produção, com 4 oportunidades disponíveis. Santa Cruz do Capibaribe, também aqui no Agreste, tem 16 vagas em aberto para essa quarta-feira. Destaque para operador interno, com 6 oportunidades. Ao todo, a gente está divulgando hoje 88 vagas aqui na região. Mas se você se interessou por alguma dessas vagas, ou quer ter acesso a outras oportunidades na sua região, só é você acessar o cedep.pe.gov.br. Aqui em Caruaru, a Agência do Trabalho funciona em 2 locais. Aqui neste endereço onde a gente está agora, na rua Floriano Peixoto, 147 no centro da cidade, funciona aqui bem pertinho da Prefeitura da cidade e tem outra agência também do trabalho que funciona no Expresso Cidadão, lá no Caruaru Shopping. O horário de funcionamento é das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, é só trazer documentação pessoal. Se tiver carteira de trabalho, também traz. Se não tiver, não tem problema, porque a carteira de trabalho hoje ela é digital. Essas são as vagas, as oportunidades de hoje, Almir. Muito bem, Joel. Muito bem, você continua aqui com a gente para a gente falar sobre os direitos do trabalhador também. O assunto de hoje, pessoal, é insalubridade, ou seja, quando o colaborador trabalha em condições que apresentam riscos à saúde. Em situações desse tipo, o que é que diz a lei, hein, Joel? A lei é bem clara, Almir. Quem trabalha nessas condições, até porque vai deteriorando ali a saúde desse trabalhador que trabalha nessa atividade, esse trabalhador ele tem direito, por exemplo, a um adicional no salário. Para conversar mais sobre esse assunto, entender o tema, a gente convidou o advogado trabalhista, o Rafael Vicente, que está aqui conosco. Rafael, boa tarde para você. Primeiro é entender quais são os benefícios, né, desse trabalhador. O que é que a lei diz em relação a isso? Verdade. Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos. A atividade dita insalubre, ela de fato vai gerar benefícios ao trabalhador, que é o que nós chamamos de adicional de insalubridade. O importante é a gente compreender quando o empregado tem direito a esse adicional. Primeiro que a insalubridade ela está relacionada aos agentes que podem comprometer a saúde e a integridade física do trabalhador. Dentre eles, agentes químicos, agentes físicos, agentes biológicos. Por exemplo, de agentes físicos, um local, um ambiente de trabalho que tem um calor excessivo ou um frio excessivo, né? Quem trabalha em atividades relacionadas a hospitais, a esgotos, então isso dá direito a esse
adicional de insalubridade, que a lei vai classificar de 3 formas, entre o mínimo e o máximo. Então, o adicional ele vai ser de 10% se o grau de insalubridade for leve, vai ser de 20% se for num grau médio e de 40% se for um grau máximo. Isso tudo estabelecido por uma perícia que vai definir realmente o nível de insalubridade. Agora, por exemplo, você falou aí em 3 níveis de insalubridade. Como é que a gente sabe se a gente está trabalhando dentro de uma atividade insalubre ou não? O que é que vai dizer isso? A legislação brasileira ela determina que o empresário, que o empregador, ele realize uma perícia, uma inspeção, ele monte um programa de controle de saúde ocupacional e, a partir dessa perícia, ela vai ter a definição se há ou não essa insalubridade. No entanto, algumas empresas não fazem essa situação e o empregado, identificando que trabalha com esses agentes, com essas atividades, trabalha com produto químico, por exemplo, ele pode sim questionar da empresa, cobrar que seja feita essa perícia para haver uma definição se ele tem direito à insalubridade ou não. Lembrando também, Joel, que se há a utilização do equipamento de proteção individual, se esse equipamento neutralizar ou inibir a ação daquele agente prejudicial à saúde, nessas situações, a lei prevê que não há o pagamento do adicional. Então, depende principalmente da perícia. Você pode dar exemplos práticos dessas atividades mais comuns que são insalubres? Claro, quem trabalha em hospitais, por exemplo, geralmente, a depender do setor, está exposto a agentes biológicos. Quem trabalha em ambientes com um excessivo calor ou com frio excessivo, câmaras frias. Quem trabalha com acesso a esgotos, então vai ter aquele agente biológico ali que pode comprometer a saúde. Então, deve haver sempre a utilização do equipamento de proteção e, se esse equipamento for suficiente, não haverá o adicional, como eu falei. No entanto, se não neutralizar de forma plena, ele vai ter direito ao adicional. Agora, a gente falou de insalubridade até agora. Existe também a periculosidade. São coisas bem parecidas, mas são distintas, diferentes. Exato. Ambas comprometem, expõem a risco o trabalhador e é importante destacar que esse contato ele precisa ser permanente, tá? Aquela atividade ela deve ter um acesso permanente a esse risco e a periculosidade ela vai estar mais relacionada, segundo o artigo 193 da CLT, atividades como, por exemplo, que você trabalha com inflamáveis, com explosivos, quem trabalha com segurança de valores, o motociclista, que faz a sua atividade diária também tem esse direito, quem trabalha com rede elétrica, com eletricidade, então existe esse enquadramento que se dá pelo Ministério do Trabalho de atividades que são consideradas perigosas. A diferença é que eu não posso acumular o adicional de periculosidade com o adicional de salubridade. O empregado ele vai ter que optar, tá? O adicional de periculosidade, que é no percentual de 30%. E só para concluir a ideia, é importante destacar que tanto a periculosidade como a insalubridade, ela deve incidir sobre as verbas do trabalhador, como, por exemplo, 13º, férias, horas extras. Então, em razão dessa habitualidade, enquanto eu estou na atividade insalubre ou perigosa, eu tenho direito adicional e, consequentemente, a essas repercussões. Agora, se você mudou, por exemplo, de função, foi contratado, não tinha esse perigo, não tinha essa insalubridade, mas você passou a ter. Deve constar isso no novo contrato, por exemplo, constar isso na função da carteira de trabalho e também no contra-cheque? Perfeito. A partir do momento que o empregado passa a exercer uma atividade considerada perigosa ou insalubre, deve haver o ajuste formal contratual e ele passar a receber essa verba. No entanto, se ele eventualmente for modificado de função e não estiver mais submetido a um ambiente insalubre ou perigoso, ele deixa de receber automaticamente esse adicional. Só para a gente terminar aqui rapidinho, falou tudo isso, mas tem também uma mudança na aposentadoria? Na realidade, aquelas atividades perigosas e insalubres, ao longo do tempo, podem dar direito, pode dar ensejo a uma aposentadoria especial. No entanto, tem que se observar a função, uma série de particularidades relacionadas ao direito previdenciário. Mas é um indício de que esse empregado pode ter, sim, uma aposentadoria especial a partir dessas atividades. Muito obrigado, Rafael Vicente, advogado trabalhista. Passou essas informações muito importantes quando a gente entende sobre o direito do trabalhador em relação às atividades perigosas, às atividades insalubres. Esses são os direitos, viu, Almir? Volto contigo no estúdio. Muito bem, Joel, muito bem, muito bom a gente ficar sabendo de todas essas informações e dos nossos direitos também, é claro. Valeu, viu, Joel? Tá na hora do intervalo e no próximo bloco a gente vai falar sobre os casos de falta de respeito às leis de trânsito, pessoal. É um comportamento perigoso e que é visto diariamente nas ruas e avenidas das cidades. Aqui em Caruaru não é diferente. O seu AB1 volta já, agora 12h19.
O seu AB1 está de volta, meio-dia, 21 minutos, e tem mais movimento do trânsito para a gente ver. Como é que está a cidade nesse instante? Olha aí, mais um pedaço do centro de Caruaru, dessa vez ali na Vigário Freire, hein? A gente apareceu aí na tela Avenida Rio Branco, mas essa é a rua Vigário Freire. A gente está vendo aí, ó, os veículos que saem da Capitão João Velho, muitos veículos, né? Sempre assim quando passa do meio-dia. E a gente está vendo esse registro na telinha da Asa Branca para você. Bom, agora, já que a gente falou sobre trânsito, a gente vai falar sobre a falta de respeito às leis do trânsito e as consequências que elas trazem, pessoal. Até porque não é difícil encontrar flagrantes de imprudências nas ruas e avenidas das cidades. Aqui em Caruaru não é diferente. E o pior, esse não é um problema ali isolado, é um problema que se repete diariamente. Acompanha com a gente. Movimentação intensa de veículos e nenhuma organização. Esse é o cruzamento da rua Antônio Menino com a rua Benjamin Larena, no bairro Divinópolis, em Caruaru. Esse é o cenário de muitos cruzamentos e ruas onde os condutores infringem as normas de trânsito e acabam prejudicando o fluxo e criando situações de sinistros. No cruzamento que usamos como exemplo, já aconteceram vários acidentes. Essa moradora diz que vive assustada com a quantidade de sinistros que ocorrem no local. Depois que asfaltaram essas ruas aqui, que corta aqui a rua Antônio Menino, essa jornalista Jorge Abrantes, então está tendo muitos acidentes. Nas minhas contas, 6 eu já presenciei de acidentes aqui. E acontece muito pela imprudência dos motoristas, o avanço, não tem uma sinalização? Isso, o pessoal que está subindo da rua da jornalista Jorge Abrantes para passar pela Antônio Menino, que corta para pegar o centro, quase não está querendo parar. Então está havendo muitos acidentes com o pessoal que vem da Via Parque para cá. O presidente da Autarquia de Mobilidade de Caruaru explica que a AMC tem realizado um trabalho de sinalização das vias, mas a educação no trânsito é um problema persistente. O motorista precisa se conscientizar que mesmo um cruzamento sinalizado, ele precisa tomar as precauções. Isso aí está no Código de Trânsito. Ao cruzar uma via, a pessoa deve ter o cuidado, né, reduzir a velocidade, observar, mesmo que a preferência seja dele. Acontece também situações de cruzamentos não sinalizados. Isso aí pode acontecer em alguns lugares, porque o movimento é muito pequeno naquele local, muitas vezes não tem a sinalização, não tem a placa pare, por exemplo, no cruzamento. Então, ali muita gente acha que qualquer ponto ali é preferência, e não é assim. Todos têm que ter o cuidado ao cruzar uma via, de observar a sinalização e, se não tiver, seguir a regra do Código de Trânsito, né? Que quando o cruzamento ele não for sinalizado, a preferência é daquele que vem pela direita. A utilização do telefone celular durante a condução de um veículo, o estacionamento em vagas irregulares ou em pontos que possam prejudicar a visibilidade dos outros condutores, além também do cruzamento em áreas onde deveria se esperar para fazer a manobra, estão entre os casos mais comuns de infrações de trânsito. O grande problema é que, mesmo com sinalizações, o condutor segue desrespeitando. São infrações que, se você der uma volta aqui por Caruaru, a gente vai perceber de maneira um pouco mais frequente, porque é justamente a questão da utilização do celular que compromete absurdamente a atenção no trânsito. Então, existe um risco de sinistro justamente pela falta de atenção. Tem também a questão do avanço de sinal vermelho, principalmente naqueles trechos em que não tem a fiscalização eletrônica, o condutor vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, sente a vontade e vai embora, né? Sem respeitar ali o direito de preferência que o sinal está impondo. E também infrações relacionadas ao estacionamento irregular, né? Já que você estaciona num local proibido e você, consequentemente, vai gerar um prejuízo à fluidez, consequentemente, um risco à segurança. Um exemplo é um veículo estacionado na esquina, um veículo que queira acessar essa via vai ter dificuldade em ver, perceber o veículo que vem na via transversal. E aí a gente tem uma situação de risco que pode gerar um sinistro de trânsito. Gleidson pontua que a cultura dos condutores em realizar manobras e ações indevidas está associada também ao fato de o condutor não se sentir ameaçado por fiscalização. Muitos condutores, infelizmente, né, por falta de educação, de respeito no trânsito com toda a coletividade, acabam ignorando regras básicas de segurança, a própria existência da sinalização na via e acabam cometendo a infração. Muitas vezes, o cometimento dessa infração se dá por acreditar que aqui não tem uma fiscalização de trânsito, então eu posso desrespeitar essa sinalização, eu posso avançar esse sinal vermelho que eu não vou ser punido, como se fosse necessária a existência de uma fiscalização para que você cumprisse a lei, para que você respeitasse o direito da coletividade. Os órgãos de trânsito têm observado também uma diminuição de sinistros em pontos onde há fiscalização eletrônica e redutores de velocidade. Nos locais onde a gente colocou uma sinalização
um reforço na sinalização. Teve pontos que nós fizemos ações de urbanismo tático, né, que com melhoria na calçada, de estreitamento da via e uma sinalização mais presente ali para o motorista perceber que aquele cruzamento ali ele tem que ter mais atenção. Nesses pontos a gente observou que praticamente não aconteceram sinistros. Nas ruas, nossa equipe encontrou várias infrações sendo cometidas pelos condutores. A grande maioria delas é de uso do celular ao volante, um perigo constante e uma das causas mais responsáveis pela alta dos sinistros. Segundo dados da Autarquia de Mobilidade de Caruaru sobre os registros durante o último mês de junho, as autuações tiveram os seguintes números: transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20% foram 5.274 autuações. Estacionar o veículo em desacordo com a sinalização, ou seja, no estacionamento rotativo, foram 1.574. Infração por avanço do sinal vermelho, 1.569 casos. Excesso de velocidade superior à máxima permitida em mais de 20% e até 50% foram 711 casos. E estacionar o veículo em desacordo com a sinalização de regulamentação, onde há placas de proibido parar e estacionar, foram 574 casos. A gestão pública diz que trabalha com estudos constantes para manter um trânsito seguro. Nós temos nosso grupo de estudo de sinistro de trânsito, que trabalha junto com todos os órgãos de segurança aqui da cidade, Polícia Rodoviária Federal, Detran, a Polícia Militar, os órgãos aqui do município também de Caruaru, SAMU, bombeiros. Nós nos reunimos a cada 15 dias e são analisados todos os sinistros que ocorrem naquele período e quando é detectado uma via, um cruzamento que tem uma ocorrência maior, nós já vamos ao local com a nossa equipe de engenharia para fazer as intervenções. Apesar dos cursos de formação de condutores oferecidos pelas autoescolas no processo para a retirada da Carteira Nacional de Habilitação, é preciso que a sociedade entenda ainda o trânsito como um local de convivência e bem-estar social. Falta justamente essa consciência de que o trânsito é um espaço coletivo, que existem regras que objetivam justamente garantir a segurança da coletividade. Pessoal, é preciso muito cuidado para evitar essas infrações, claro, só que mais que isso, a questão é evitar os acidentes. Esse negócio de ficar usando o celular quando a pessoa está dirigindo um carro ou pilotando uma moto, é muito sério, porque no trânsito a gente não pode perder a concentração e o celular quebra essa concentração facilmente, além dos cuidados fundamentais nos cruzamentos, não é? Mais ainda quando o cruzamento não tem semáforo, porque a responsabilidade é de todos. O trânsito é um espaço coletivo, como a gente viu aí na reportagem. E a minha pressa não pode colocar em risco a minha vida ou a vida do outro. E às vezes a desculpa é justamente a pressa, né? Mas olha, quem deve mandar no relógio somos nós. Não é o relógio que deve comandar a velocidade no volante. É uma questão de disciplina, de organização do tempo mesmo. Por isso, não esqueça nunca, ao sair de casa, de carro ou de moto, lembre, sempre tem alguém esperando você voltar. São os pais, os irmãos, os filhos. E se a gente fizer a parte da gente, se cada um fizer a sua parte, os acidentes vão diminuir. E a gente vai preservar o nosso maior bem, que é a nossa vida. E agora vamos aos problemas da comunidade aqui em Caruaru. Seguinte, hein? No Cidade Jardim tem morador sofrendo muito por conta da falta de pavimentação. A gente sabe, é um perrengue danado. Então Joel Almeida pegou o nosso carro-link e foi até lá. Vamos ver. Carro-link estacionado, vou tirar aqui o cinto para continuar com a nossa missão aqui no bairro Cidade Jardim. Deixa eu descer aqui para conversar com os moradores aqui da rua Antônio Carlos Oliveira. Este é o cenário aqui da rua. O pessoal já está ali, ó, esperando a gente. Dona Geni entrou em contato com a gente, né? Isso para poder falar aqui desse cenário tão difícil. Há quanto tempo está assim? Boa tarde. Boa tarde. Olha, eu te digo que eu estou há 30 anos aqui nesse bairro, nessa mesma rua, nessa mesma casinha. E desde que eu chegar aqui, que eles vêm filmar. Aí filma e diz a gente que é o caçamento é até essa data, desde há 30 anos atrás, né? Quem? A prefeitura é? Prefeitura, né? E as promessas é essa, né? Quando entra vereador, sai vereador, quando entra prefeito, sai prefeito. Que ia ser calçada. Ultimamente, nas últimas gestões, me prometeram, aí chegou a eleição e não veio o caçamento para aqui. E aí, então, nessa situação.
É esgoto e é água mesmo da Compesa, né? Que essa que está derramando agora aí é da Compesa. Agora, quando é sempre a minha menina pedindo, que já está, acho que incomodando até vocês de tanto filmar, para vir a Compesa tampar os esgotos. Porque quando estoura naquela outra rua de lá, aí desce todinha para o calçamento aí na frente, da nossa casa aí em frente, né? Então, daqui da minha vizinha, que mora aqui na frente, é aquela lama que não pode entrar os carros, porque traz toda a lama do esgoto para dentro de casa, para a garagem. E a Fedetina, você já sabe como é. Eu essa semana mesmo estava um aqui estourado, mas a minha menina ligou, a Compesa veio e ajeitou aqui na frente. Ou seja, aqui, essa rua, o retrato é esse mesmo. Chovendo e fazendo sol. Chovendo e fazendo sol é a mesma coisa. Pode mostrar ali, por favor, Dedéu? A água limpa. Atenção, Compesa. Vejam só a quantidade de água desperdiçada aqui, que vem de outras ruas aqui do bairro. E como a gente pode ver nas imagens do Adelson Siqueira, muita dificuldade até dos carros passarem aqui. Imagine os pedestres, né? E para você que está assistindo a gente, a dificuldade do carro. Tem que passar pelo buraco, tem que melar mesmo o carro, porque não tem outro jeito. E para você que está assistindo a gente, essa rua aqui, ela fica de fácil localização. Tem a principal aqui do bairro, Cidade Jardim, lá embaixo fica a Via Parque, subindo tem a Compesa, a rua fica no meio de tudo isso, com vários serviços importantes para a população. E tá desse jeito aqui, sem contar que do outro lado tem muito mato, é a mesma rua sofrendo com diversos problemas. Tá aí o pessoal, trabalhando com dificuldade para passar aqui. Essa é a rua que vocês moram, né? É verdade. Nós temos aqui um grande problema com os esgotos, com a falta do calçamento, né? Muito mato, muito lixo, né? A prefeitura recolhe o lixo, mas aqui não tem gari para varrer rua, aqui não tem, é abandonado pela prefeitura. Como é que você se sente como moradora? Eu me sinto muito agredida, por sinal, porque a gente paga os impostos, paga as coisas. Nós moramos num bairro que é próximo ao centro de Caruaru e é tão abandonado. Aqui de calçada só tem essa principal? A principal, porque as ruas transversais não são calçadas. Por conta que o bairro é enladeirado, toda a água, toda a lama que vem das outras ruas, aí despeja aqui nesta rua. Na Rua 4 é muito prejudicada também. Essa é a realidade, então muito obrigado pelas informações. Aqui Almir, da Rua Antônio Carlos Oliveira, no bairro Cidade Jardim. A imagem oscilou um pouquinho aí no finalzinho da fala do Joel, mas a gente compreendeu bem esses problemas por lá. É difícil, não é, gente? É difícil demais morar numa rua nessas condições. Então a gente foi em busca de uma resposta. Entramos em contato com a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras e eles disseram que, em relação ao calçamento, a equipe de projetos vai ao local para fazer o levantamento das demandas e incluir o serviço no cronograma futuro de ações assim que os recursos financeiros estiverem disponíveis, é o que diz a Secretaria. Sobre o vazamento de água que a gente viu também, a gente entrou em contato com a Compesa e eles disseram que até amanhã uma equipe vai ser enviada ao local para resolver esse problema. Então, a gente vai aguardar a presença dessa equipe para resolver a questão do vazamento e aguardar, torcer também pela pavimentação dessa rua. É uma situação dificílima como a gente viu. Vamos seguindo com o AB1? É isso, 12h35, vamos para a segunda parte do AB Emprego. Leonardo Costa está chegando ao vivo também e tem todas as informações das oportunidades em Garanhuns e na região. Léo, pode chegar, fique à vontade e conte tudo para a gente. Uma boa tarde para você. Hoje eu chego com muitas oportunidades aqui em Garanhuns, são mais de 10 vagas aí para o pessoal. Só que tem um detalhe, apesar desse número, a agência hoje, quarta-feira, movimento tranquilo. Ainda é início do mês, uma boa oportunidade, uma boa chance aí para o pessoal buscar essa chance de emprego, conseguir e fechar esse mês aí com um dinheirinho no bolso. Vamos acompanhar a lista completa agora. Em Garanhuns tem 2 vagas para consultor de vendas, uma vaga para empregado doméstico faxineiro, uma vaga para operador de caixa, uma vaga para recepcionista secretária, 2 vagas para vendedor pracista.
Além disso, tem vagas exclusivas para pessoas com deficiência. Uma vaga para ajudante de pasteleiro, uma vaga para auxiliar de padeiro, uma vaga para atendente de lanchonete, 8 vagas para auxiliar de linha de produção e 2 vagas para embalador. Além dessas oportunidades, fiquei sabendo que tem uma vaga para eletricista, mas a gente também não fala só de Garanhuns, não. Belo Jardim, por exemplo, conta com 10 oportunidades. E a Agência do Trabalho, como eu tenho reforçado aqui na nossa entrada, de Garanhuns fechava à 1 da tarde, mas agora está se estendendo até às 5 da tarde. Se você chegar 3h30 aqui, ainda consegue acessar essas oportunidades. Semana ainda pela metade, dá para aproveitar essas oportunidades e a agência fica aqui na Rua Amaury de Medeiros, no bairro Heliópolis. Então, abrindo 8 da manhã e fechando às 5 da tarde, viu, Almir? Muito bem, Leonardo Costa. Muito bem, muito obrigado pelo AB Emprego de hoje. Que coisa boa a gente falar sobre essas oportunidades lá no Agreste Meridional também. Valeu, viu, Léo? Vamos seguindo então? Vamos para o AB Esporte dessa quarta-feira, porque atletas e torcedores do Central receberam uma homenagem pela bela campanha na Série D do Campeonato Brasileiro. Herbert Ramos está ao vivo com a gente e vai trazer todos os detalhes agora. Boa tarde para você, Herbert. Boa tarde para você, Almir. Boa tarde a todos que acompanham o AB1. Essa homenagem aconteceu ontem na Câmara Municipal de Vereadores de Caruaru. Entre os homenageados esteve o zagueiro Lazzarini, que representou todo o elenco da Patativa. Mas também estavam por lá alguns líderes e personalidades da torcida da Patativa, apoiadores do Central ao longo de toda essa campanha na Série D do Campeonato Brasileiro. Todos eles receberam uma moção de aplausos e também um reconhecimento público pelos feitos na 4ª divisão. O elenco fez a melhor campanha do Central na história da Série D e o torcedor, especialmente naquele jogo de volta das oitavas de final contra o Maranhão, bateu recorde de público centralino na década. Então, todo mundo de parabéns pelo que conseguiu fazer, um clube que sofreu com um rebaixamento ali no começo do ano, mas que fez uma baita Série D e que está todo mundo de parabéns. E um dos homenageados nessa tarde, o zagueiro Lazzarini, falou com a nossa equipe sobre esse momento. Se liga só. Mesmo não alcançando os objetivos que a gente tinha, que eu acho que não só o clube, mas toda a torcida almejava, um acesso que com certeza seria, acho que, o ápice do nosso trabalho, mas todos viram o quanto a gente se entregou, o quanto a gente lutou por isso, e eu acho que o resultado foi a gente ver no último jogo o Lacerdão lotado. Então, mais uma vez, hoje aqui, sendo reconhecido pelo trabalho. Uma homenagem justa, merecida. Lazzarini falando em nome do elenco, um elenco que fez tanto pelo Central. Não conseguiu um acesso, mas ficou na história, não é, Almir? Foi um marco. Aquele domingo foi um marco, não é? Para selar uma campanha inteira. Foi bonito de ver, a gente nunca mais vai esquecer e está aí o registro dessas homenagens também. Vamos seguindo? Agora a gente fala sobre a segundona do Campeonato Pernambucano, porque tem time da região com novo treinador. É isso mesmo, Herbert? É isso mesmo, Almir. O Águia acertou a chegada do novo comandante. Roberto Neves, de 59 anos, assume o time para a disputa da Série A2 do estadual. O Roberto acumula passagens por clubes como Cabense, 7 de Setembro, Ipiranga, além de ter comandado também o Atlanta, um clube dos Estados Unidos, entre os anos de 2018 e 2019. Com a chegada do novo técnico, Jurandir Oliveira, que era o treinador do Águia, agora assume o cargo de auxiliar e vai fazer parte dessa nova comissão. A estreia do Águia acontece neste sábado contra o Vitória, no estádio Barbosão. Durante a disputa da 2ª divisão do Campeonato Pernambucano, o Águia vai mandar os jogos em Surubim, no estádio Coqueirão. E o Roberto Neves, que está aparecendo aí na sua tela, que foi escolhido para ser o novo técnico do Águia, mandou um vídeo para a gente falando um pouco sobre esse novo desafio. Vamos conferir. Meu nome é Roberto Neves, eu sou o novo treinador do Águia. Vim aqui ajudar o Águia a buscar o acesso. Vamos tentar fazer uma grande competição e estou muito animado para a nossa estreia, que vai ser agora sábado contra o Vitória. A gente sabe das dificuldades, mas na dificuldade que aparece a oportunidade.
Tá aí a mensagem do Roberto Neves. A gente deseja sucesso a ele, que possa fazer um baita trabalho aqui no interior do futebol pernambucano. E a gente vai seguir acompanhando os detalhes da segunda divisão do Campeonato Pernambucano, também lá no GE Caruaru e região. Fica aqui o nosso convite para todo mundo ir lá e acessar. Eu vou ficando por aqui. Até amanhã, Almir. Legal demais, hein, Herbert? Grande abraço para você e até amanhã. E por aqui, a gente vai seguindo com o seu AB1. Afinal de contas, hoje também é dia de falar sobre o direito do consumidor aqui no AB1, hein? E a bronca de hoje é a seguinte: imagine que o banco ofereceu um crédito, aí você não aceitou e mesmo assim uma taxa passou a ser descontada lá no valor do seu benefício. Olha que situação. Gessé Acioli está chegando ao vivo e vai falar sobre essa bronca agora. Boa tarde para você, Gessé. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para quem está nos acompanhando. Pois é, mais uma situação incômoda, né? Porque imagine só, uma pessoa que tem um benefício e que já se sustenta através desse benefício e de repente tem um desconto indevido, como é que fica uma situação bem complicada, né? A dona Maria Lúcia é quem gravou com a gente, né, essa situação dela, a gente vai conferir agora. É que eu acabei de me aposentar, aí o banco forneceu, sem eu pedir, um crédito, né, de 4 mil e pouco. Aí eu pedi para cancelar, né, que eu não queria, só queria receber meu salário mesmo. Aí ela falou assim, a moça, que só podia cancelar no dia da prova de vida. Aí eu vim no dia marcado, aí ela pegou e falou assim, tira o extrato. Aí eu fui, tirei o extrato, aí já estava 3 mil e pouco, né, como se tivesse descontado, e eu não peguei nada. Aí eu fui lá de novo no caixa, aí ela pegou e falou assim, você vai ter que agora, para me cancelar, pagar 700 e pouco. Eu falei, não. Eu não vou pagar porque eu não pedi nada. Eu quero que você cancele, porque desde o começo eu pedi para cancelar que eu não tinha pedido esse crédito, entendeu? Aí ela pegou e falou assim, só que o banco não dá nada de graça. Aí eu falei assim, mas eu não pedi, né? Não pedi nada, eu só vim receber meu salário. Aí ela pegou e não cancelou, ela falou, se você não pagar, vai correr juro cada dia, vai ser pior para a senhora. Eu falei, tá certo. Aí fui procurar meus direitos. Aí eu peguei, fui na delegacia, dei queixa, aí depois eu fui no INSS, disse que não podia fechar essa conta, né, porque era pessoal, mas eu falei, mas eu não pedi. Aí agora eu estou aqui no PROCON para fechar essa conta, que eu não quero isso daí. Pois é, situação complicada, né, desses descontos que acontecem aí de forma indevida, e o pior ainda é quando se tem uma resposta por parte do setor, né, responsável, de que dificulta ainda mais a resolução do problema. Por isso a gente está aqui com a Cíntia Nunes, que é gerente-geral do PROCON Caruaru. Cíntia, numa situação como essa, o que é que o consumidor, ou nesse caso a aposentada, deve fazer? Boa tarde. Boa tarde. Pois é, a gente se depara aí com a situação considerada como prática abusiva, né? Ela foi imposto uma contratação para ela sem que ela tivesse solicitado, sem que ela tivesse planejado. Então, o Código de Defesa do Consumidor estabelece a proteção contratual, além de tudo, a liberdade de escolha do consumidor contratar. E mesmo que ela tivesse esse desejo de contratar, ela deve ser informada previamente de todas as características daquele contrato, para que ela possa, então, se planejar, ela possa ter ciência do que está sendo contratado. Nesse caso, pelo relato da senhora, ela não foi informada sobre essa contratação, foi imposto um empréstimo a ela, e ela, ao se deparar, ao se surpreender com aquele desconto em seu benefício, provavelmente única renda dela, o que compromete a dignidade da pessoa humana, o que compromete a renda dela, então ela deve imediatamente solicitar o cancelamento desse contrato para devolver o valor à instituição financeira e não ser cobrado nenhum valor em relação a isso. Caso haja dificuldade, como ela, pelo que ela relatou, teve essa dificuldade, deve procurar imediatamente o PROCON para que seja providenciado esse cancelamento imediato do contrato com a devolução de valores e, em eventual, valores descontados já no benefício dela, haver essa devolução do valor. Então, a liberdade contratual, ela prevalece no Código de Defesa do Consumidor, como também a Lei 14.181, que é a Lei de Superendividamento, coloca a responsabilidade também para o fornecedor na concessão, na oferta de
crédito de forma responsável. Então, por ser um crédito pessoal, pelo que ela mencionou, se trata de um crédito pessoal, então o fornecedor ele também tem essa obrigação, não é uma obrigação somente do consumidor ter essa informação, de obter essa informação, mas também é uma obrigação do fornecedor em se acautelar em fornecer crédito para quem não tem condições de, aparentemente, se sustentar com aquele valor que sobrar do valor remanescente de seus proventos. Pois é, Cíntia, ela cita a questão, né, de ter que pagar por uma coisa que ela não adquiriu, e já que está passando o tempo, fica aquela questão, como ela citou, a pessoa do banco falou que vai correr juros, então tem todo um problema, ainda uma maior dor de cabeça, tendo o direito de reaver essa situação se foi descontado. Isso. À medida que o tempo vai passando, fica um pouco mais complicado reverter. Mas ela, ao identificar a situação, a gente não sabe, né, não tem como verificar qual período que ela identificou esses descontos, ela deve imediatamente procurar o PROCON, ela deve abrir o procedimento por aqui pelo PROCON, para que a gente possa dar andamento a essa demanda dela, para que a gente possa observar, né, fazer prevalecer o direito de escolha dela e o direito à informação. Então, há necessidade que ela procure o PROCON, caso não haja resolução ou ela deseje requerer algum tipo de reparação de danos em virtude da conduta abusiva, em virtude da prática abusiva, ela pode demandar judicialmente. Mas o ideal é que primeiro ela procure o fornecedor, havendo dificuldade, como de fato houve, procure imediatamente o PROCON para que a gente possa reverter essa situação, a origem, né, para que esse empréstimo seja cancelado e eventuais valores descontados, como ela mencionou aí, já foram descontados, sejam devolvidos a ela, de forma que ela seja totalmente regularizada a situação. Em casos como esse, fica também a dica para o pessoal que recebe ligação, essas questões de oferecimento de benefícios através de empréstimos que são consignados, ter bastante cuidado, né, sim? Isso, verificar, principalmente quando o consumidor está em estabelecimentos, né, bancários, instituições bancárias, não permite a captura de biometria facial, não assinar sem saber o que é que está assinando, não fornecer documentos e, em caso de contato telefônico, que também há essa questão do contato telefônico, não fornecer dados. As instituições bancárias, elas não entram em contato, não é comum esse contato telefônico por parte das instituições financeiras e, caso o consumidor realmente deseje algum crédito, ele verifique, né, faça um planejamento para que posteriormente ele não tenha problemas em liquidação do seu débito e nessas questões, principalmente nesse caso em que foi relatado por essa consumidora, observar sempre o extrato. Então é importante que o consumidor sempre fique atento ao extrato. Esse dinheiro provavelmente entrou na conta dela, então ela percebendo isso, ela tendo percebido isso de forma imediata, é muito mais fácil de reverter essa questão, mas caso não seja percebido no primeiro momento, há essa possibilidade de reversão, considerando o prazo, né, se ela identificou na primeira parcela, dentro do prazo de 90 dias, é importante que ela procure o PROCON para que a gente possa reverter essa situação. Então, sempre é importante observar o que está assinando, não permitir captura de biometria facial, verificar, né, sempre a questão do que ela está contratando e caso não esteja sendo informada adequadamente, procure imediatamente o PROCON para que seja cancelado esse contrato que ela não solicitou, observando o direito de escolha do consumidor. Cíntia, obrigado pelas explicações de hoje. Pois é, se você, assim como Dona Maria Lúcia, tem uma situação como essa, procura a nossa equipe. É só mandar mensagem para o DDD 81 99198 8212 e participar aqui do quadro Seu Direito, que a gente está sempre aqui às quartas-feiras trazendo uma explicação sobre determinado problema do consumidor para ajudar toda a população. Almir. É isso, para ajudar todo mundo, não é, Gessé? Muito obrigado pelas informações, muito obrigado a Cíntia também pela participação de sempre. Valeu, Gessé! A gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho vamos falar sobre o Setembro Amarelo. Aqui em Caruaru estão sendo oferecidos vários serviços para cuidar da saúde mental. O seu AB1 volta já, 12h, 50 minutos agora. Então, o seu AB1 voltou, 12h, 51 minutos. E olha, aqui em Caruaru está sendo realizado um projeto muito bacana que se chama A Trama Plástica, uma ação voltada para as mulheres e que conta com várias oficinas também. As informações chegam ao vivo com Franklin Portugal, né, Franklin? Boa tarde para você. Muito boa tarde para você, Almir. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no AB1.
é uma iniciativa, um projeto relevante que aponta para a sustentabilidade e procurando aí mexer, né, na cabeça da mulherada para a mudança de concepção no uso do plástico, daquilo que é descartado. Mais detalhes agora, eu converso com a idealizadora do projeto, Cris Souza, aqui com a gente. Boa tarde, Cris. Como é que funciona, então, a intenção central desse projeto? Mais uma vez, bem-vinda. Olá, boa tarde, muito obrigada. Então, o grande objetivo do projeto é a reutilização do plástico, que seria descarte, né? Embalagens do uso do nosso cotidiano, embalagem de shampoo, de condicionador, de sabão, de amaciante. Então, dessa embalagem, a gente constrói a trama plástica, né? Que o projeto é exatamente esse, a construção da trama plástica. E o projeto é voltado só para mulheres, da gente tirar essas embalagens que seriam descarte e botar trazer para um ciclo de uso, só que com outra cara, né? Ela perde completamente a cara da embalagem, da qual o plástico é extraído, e vira vários outros objetos, né? Da área de moda, da área de mobiliário e... São bolsas utilitárias, também mobiliário? Isso, tanto para objetos de mobiliário, porque eu uno esse plástico com a fita de arquear, que é um produto também de muita resistência, e que se você olhar, tem muito por aí pela rua. Depois que eu comecei a fazer o projeto, que eu comecei a usar essa trama, foi que eu vi a quantidade de descarte desse material, que ele é usado para embalar cerâmica, né? Mas é um material muito resistente, que até guindaste levanta. Então, é um teste, né? Mas estamos aí fazendo esse teste para utilizar em mobiliários, né? Além de moda, questão de bolsas e também luminária, né? Produto de decoração. As mulheres interessadas, como que elas fazem para se inscrever e participar das oficinas? Então, o link está na minha bio, sou Cris, __. Lá tem o formulário do Google, é bem simples. A gente tem turma com vaga ainda lá no Alto do Moura, na Casa da Mulher Artesã. Amanhã, a partir de 8h30 da manhã, de 8h30 às 12h30, o curso está acontecendo. A gente vai ter mais 5 encontros, então é só se inscrever que eu já confirmo a participação, né? E assim, é muito bacana. A gente está com equipe de arte terapeuta também, para a questão desse empoderamento de si mesmo, da mulher, né? Não só o fazer artesanal, mas essa questão do autocuidado também. Tem turma aqui também na Secretaria de Política para as Mulheres? Isso, a gente está com turma na sexta-feira, aqui na Secretaria de Política para as Mulheres. A turma da sexta-feira a gente conta com intérprete de Libras. E é uma iniciativa muito bacana, né? Porque a gente quer acolher a todas as mulheres que quiserem participar. Muito obrigado, parabéns então, obrigado pela participação, Almir. Franklin, muito obrigado também pelas informações aqui ao vivo nesse AB1. Bom trabalho para você. E vamos em frente porque estamos vivenciando o Setembro Amarelo, não é? É uma campanha dedicada à conscientização da prevenção ao suicídio e à promoção da saúde mental também. Aqui em Caruaru estão sendo realizados atendimentos gratuitos, pessoal. E quem tem as informações é Joel Almeida. Fala, Joel. Oi, boa tarde. Olha só, estou aqui em uma sala de espera que faz parte de um serviço de psicologia. Mas quem diria que essa clínica aqui está dentro de um ambiente acadêmico? Toda essa estrutura com poltrona, tem também cadeirinhas aqui, jogos lúdicos para a criançada, enquanto aguarda esse atendimento. Essa sala aqui, esse serviço de psicologia é da Unifavip Weiden, um centro universitário aqui de Caruaru que conta com esse serviço de graça para toda a população. O Adelson Siqueira está mostrando aí nas imagens 6 salas de consulta com psicólogos e também estudantes de psicologia que estão terminando o curso e podem fazer esse atendimento. Eu estou aqui com o Vitor Emanuel, preceptor de psicologia da Unifavip Weiden. Vitor, boa tarde para você. Aqui na universidade tem então esse atendimento gratuito. Quem é que pode participar? Isso, o nosso atendimento é voltado para toda a comunidade, né? E aí o nosso público é promover esse espaço de acolhimento, de escuta para as pessoas que não têm condições de investirem financeiramente
num atendimento particular. E aí esse é o nosso foco, que aqui possa servir a comunidade com acolhimento em saúde mental. Quem tiver interesse, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp, que é 819-9538-8432. Informa que tem interesse em iniciar o acompanhamento sistemático. Paga alguma coisa, tem taxa social ou é de forma gratuita? Não, totalmente gratuito. Esse é o nosso foco, nosso propósito. Muito obrigado. Vitor Emanuel, ele é preceptor de psicologia aqui do Unifavip, passou esse serviço muito importante. Mas há outro serviço também gratuito, isso de norte a sul do Brasil. Então, para você que está em outro município, que não tem essa rede de apoio, você pode ligar 188. Esse é o número do CVV, o Centro de Valorização da Vida. Um serviço muito importante. Eu estou aqui com o José Soares, que é voluntário do CVV. Boa tarde. José, é um serviço, como eu disse, muito importante. Quem é que pode ter acesso e como é esse atendimento? Boa tarde. O serviço do CVV se centraliza tanto através do telefone 188, que funciona em todo o Brasil, como também através do chat, que acessa através do site do CVV, www.cvv.org.br. É oferecido um acolhimento emocional, prevenção ao suicídio, através de uma escuta acolhedora, em sigilo absoluto e que procura, sobretudo, não estabelecer julgamento nenhum. Pois é, tem o CVV, o Centro de Valorização da Vida, só ligar 188. Tem também a Unifavip Widen, que oferece esse atendimento de psicologia gratuito. O número é o 99538-8432. Eu volto contigo, Almir. Muito bom, Joel, muito bom, muito obrigado por essas informações, hein? E quinta-feira é dia do AB Saúde e amanhã a gente vai abrir o consultório para falar justamente sobre o Setembro Amarelo, esse mês voltado à conscientização dos cuidados com a saúde mental. Olha só. O AB Saúde desta semana vai falar sobre a campanha de saúde no mês de setembro, Setembro Amarelo, mês de conscientização aos cuidados com a saúde mental. A campanha visa a prevenção do suicídio e para isso é preciso informação, empatia e tratamento multidisciplinar, que é capaz de salvar uma vida. Você pode participar do AB Saúde mandando sua pergunta para o WhatsApp da TV Asa Branca. Um especialista vai responder. É no AB1, começa às 11h45. É isso, participe! E daqui a pouquinho tem o Panorama CBN. Hoje a gente vai conversar com o vereador Anderson Correia. A gente vai falar sobre as pautas que estão em debate na Câmara de Vereadores de Caruaru. O Panorama começa às 2h na rádio que toca notícia. E está terminando o seu AB1 dessa quarta-feira. Agradecendo sempre a sua presença aí do outro lado e marcando um novo encontro para amanhã, a partir das 11h45. Valeu, pessoal. Uma ótima tarde para todo mundo e até lá, se Deus quiser.